37ª parábola contada por Jesus na Bíblia, a parábola da festa de casamento, onde está lá no livro de Mateus 22, do verso 1 a 14. Vamos ler lá. Jesus de novo lhes falou por parábolas dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: Digam os convidados, eis que preparei meu banquete, meus bois e animais de engorda já foram abatidos. E tudo está pronto, venham para a festa, mas os convidados não se importaram e foram cada um para o seu campo. Outro para o seu negócio, outros agarrando os servos os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviando suas tropas exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse os seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola aqui é clara e evidente também que Jesus está contando ali para o povo de Israel, para aqueles que estavam rejeitando o próprio Cristo. E a gente percebe que o próprio Jesus foi rejeitado, né, pelos seus herdeiros. E o reino de Deus foi oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, né? Note que o rei instituiu com o seu convite por 2 vezes. Chamem os convidados. Inclusive, na última vez, alguns convidados, além de rejeitar o convite, eles mataram os servos do rei. Olha que coisa, olha o ponto que chega a crueldade de matar. Nitidamente, essa parábola aqui trata inicialmente do quê? Sobre a questão, né, como eu já falei, da rejeição de Israel sobre o evangelho. E Jesus deixa claro que os judeus aqui foram convidados, mas recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, pouco caso de quem Jesus era, da linhagem de Jesus. Ignoraram o convite, menosprezaram Jesus e ainda espancaram e mataram seus servos. O rei, e olha que coisa, que foi o próprio rei que convidou e eles rejeitaram o convite. Enfim, então o convite foi estendido para quem? Para outras pessoas, pessoas boas, pessoas más, mas sem distinção. Que é praticamente a ordem do ide pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Né? Eles saíram pelo caminho e foram convidando. Sem limite. Então não tem limite, não tem onde você for, se for no açougue, se for na farmácia, fale do amor de Jesus, pregue a palavra. Não seja também, claro, um alucinado, porque a gente também tem alguns estereótipos que debatem de frente com as pessoas e isso não é bom. Então o fato de receber o convite e até comparecer às bodas não significa que essa pessoa ela vai entrar no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino de Deus e participam das bodas do Cordeiro possuem vestes adequadas. Não estou dizendo vestes de terno e gravata, não estou dizendo de saia, não estou dizendo de roupa fina. Hoje temos lojas evangélicas, lojas para vestimentos evangélicos. Isso é um absurdo, né? Mas enfim, isso fica para uma outra etapa. Então as vestes não importa se você é rico ou pobre. As vestes não importa se você comprou a roupa em determinada loja. O fato é de que muitas pessoas diferentes foram convidadas às bodas. E aqui reforça o entendimento. A gente percebe que no versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, né? Um grupo de pessoas. A partir do versículo 11, ela se torna estritamente pessoal. Não é mais um grupo, não é um grupo de convidados assentados, nem mesmo ali uma divisão. A partir do versículo 11, a individualidade de cada convidado é destacada. Note que
Quem foram às festas? Homens bons e homens maus. Porém, acerca do convidado que não estava com as vestes adequadas, ele foi lançado ao fogo do inferno. Se a gente considerar a ordem, convidai a todos, como está no versículo 9, e a conclusão que está no versículo 14, de que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, a gente parece que aquele homem também havia sido convidado. Há quem ouviu o convite e recusou, então alguns ouviram o convite e recusaram. Há quem ouviu o convite e recusou de ir e ainda matou o convidado. Há também quem ouviu o convite e aceitou, e foi às bodas. Porém, há aquele que aceitou, mas estava de forma inadequada. Parecem situações diferentes aqui, mas a gente vê que nos últimos versículos não existe diferença nenhuma entre essas pessoas. Todas elas são indignas. Elas pertencem apenas aos muito chamados. Então para elas só resta dor, desespero e morte. A gente percebe que mesmo que muitos falem em nome de Deus, expulsem demônios, curem doentes, se infiltrem nas igrejas, infelizmente o Senhor Jesus pode dizer que nunca os conheceu. É a prática, é o verdadeiro evangelho. E esses são realmente aqueles que escutaram realmente o chamado de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E foram recebidos com graça, misericórdia, não por suas obras, mas porque o Pai o trouxe. Por isso eles jamais serão lançados para fora do reino. E que nós possamos aceitar a Cristo, que nós possamos, sim, estarmos na bodas do Cordeiro, na festa com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.